Me chamo Lorena. Me chamo Ramon e hoje no EP Repórter iremos tratar dos países Suíça e Afeganistão. Assuntos relacionados à economia, como IDH, PIB, renda per capita, área de trabalho e forma de governo. Cultura e turismo. Iremos tratar de forma ampla todos esses aspectos desses países. Agora vamos falar sobre a economia da Suíça. A economia da Suíça é uma próspera e estável economia de mercado, com um produto interno bruto por capital maior do que a das grandes economias da Europa Ocidental. A economia suíça beneficia-se de um setor de serviços altamente desenvolvido, liderado pelos serviços financeiros e de uma indústria especializada de alta tecnologia. A Suíça é membro da Associação Europeia de Livre Comércio, mas não faz parte da União Europeia. Nos últimos anos, os suíços têm procurado ajustar suas práticas econômicas às da União Europeia, embora o país não pretenda ser membro pleno da União Europeia a curto prazo. Berna e Bruxelas assinaram acordos de liberação comercial em 1999, então igualmente a ser discutidas outras áreas de cooperação. O país é o primeiro do ranking de competitividade do Fórum Econômico Mundial. Agora iremos conhecer um pouco sobre a economia do Afeganistão. O Afeganistão é um dos países mais pobres do mundo. 2/3 de sua população vivem com menos de $2 por dia. Seu PIB em 2007 foi de 35 bilhões de dólares. No mesmo ano, seu crescimento foi de 7,5% e o PIB per capita foi de tão somente $1.000. 53% da sua população estão abaixo da linha de pobreza. Em 2005, a taxa de inflação foi de 16,3% e desemprego atingiu 40% da população afegã. As atividades do setor primário afegão são baseadas na agricultura e na mineração. Embora pequenas, ocorrem exportações de lã, pedras preciosas, algodão, metais e peles. Apesar de fraca, a moeda afegã, o afegani, tem se valorizado bastante nos últimos anos. De modo geral, a economia afegã deve seu baixo desenvolvimento à situação de guerra permanente, à falta de um governo central efetivo e à fragmentação da sociedade em grupos tribais. 70% da população do Afeganistão se ocupam de agricultura e a criação de gado. A agricultura é a principal atividade afegã, mas sua produção cobre somente as necessidades do povo. São criadas ovelhas, cavalos, burros, bovinos, camelos, cabras e galináceos para a obtenção de carnes, couros, leite, gorduras e lã. Esforços internacionais para a reconstrução do Afeganistão levaram à criação da Autoridade Interna do Afeganistão, a AIE, resultado do Acordo de Bonn, em 2001. Em 2002, na Conferência de Tóquio, foram doados por vários países 4,5 bilhões de dólares para a reconstrução do Afeganistão, processo que envolverá a construção de estradas, instalações sanitárias, implementação da agricultura, telecomunicações, energia, etc. Em seguida, vamos ver cultura e turismo da Suíça. A cultura suíça é extremamente rica pela influência de seus países vizinhos, Alemanha, França, Austrália e Itália. Os suíços distinguem-se e caracterizam-se por sua honradez, grande sentido da poupança e cuidado com o meio ambiente. Um ponto muito interessante na Suíça são os domingos, onde a paz paira nas principais cidades. O descanso é considerado algo fundamental e levado a sério. Por isso, a maioria dos comércios e mercados não abrem, inclusive alguns restaurantes.
Em relação à qualidade de vida, a Suíça carrega o título de melhor país para se nascer. Além disso, possui uma ótima qualidade de vida para os moradores. Inclusive, o país também é considerado um dos mais seguros de todo o mundo. Conhecida em todo o mundo pelos famosos chocolates, a Suíça tem uma grande produção desse produto. Ao todo, são produzidos anualmente mais de 170 mil toneladas desse item. O chocolate ao leite foi uma invenção criada por 2 suíços. Os queijos da Suíça são outro item de motivo de orgulho da população. As vaquinhas responsáveis pelo leite são muito estimadas. Aliás, a maioria das lembrancinhas nas lojas de souvenir do país tem esse animal como ilustração. Algo muito importante na Suíça são os relógios, que são famosos no mundo todo. Lá estão localizadas algumas das lojas e também das fábricas das marcas mais luxuosas de relógio de todo o mundo. Berna, a capital da Suíça, mantém suas características históricas como poucas cidades. O centro histórico é protegido pela Unesco, com todas as suas fontes, muros de pedra, ruazinhas medievais e torres históricas. Com ruas que parecem transportar os viajantes ao passado, Berna é dona de um belo centro histórico e abriga ainda um dos maiores calçadões de compras cobertos de toda a Europa. Entre tantos museus, ainda existem muitos pontos turísticos para ser visitados pelos viajantes que estão de passagem por Berna. Esses lugares fazem com que Berna seja uma cidade encantadora e digna de entrar em qualquer roteiro de destinos para visitar na Suíça. Cercada por montanhas e cortada pelo lago Lucerna, que é um passeio muito interessante de barco a vapor, é uma cidade dos sonhos, completamente romântica, pitoresca e com suas fachadas e pontes decoradas com flores. Esta cidade é o ponto de saída para algumas das montanhas mais famosas da Suíça, entre elas a Ries, a Pilatus ou a Tigris. A cidade de Lucerna possui uma das paisagens mais impressionantes, o que faz dela uma das cidades mais bonitas da Suíça. Genebra é conhecida no mundo todo como a capital da paz, por ser a sede da ONU e do Comitê Internacional da Cruz Vermelha. É rodeada por vários Alpes, incluindo uma bela vista ao famoso Monte Blanc, o que faz ter paisagens maravilhosas. O principal ponto turístico de Genebra é o Jet d'Eau, que é uma fonte que lança um jato de água de 140 metros de altura. Agora iremos conhecer tudo sobre a cultura e turismo do Afeganistão. O Afeganistão tem um complexo de história, que se reflete em suas atuais civilizações, idiomas e monumentos. Há 2 línguas oficiais no Afeganistão, Dari e Pashto. Dari é falado por cerca de metade da população do Afeganistão, enquanto Pashto tem mais de 9 milhões de falantes. A maioria dos afegãos, cerca de 99%, são muçulmanos, dos quais 80 a 89% são sunitas e apenas 10 a 19% são xiitas. Os feriados religiosos no Afeganistão são celebrados de acordo com o calendário lunar, enquanto outros feriados seculares são celebrados de acordo com o calendário solar. Nos feriados, os afegãos geralmente visitam sua família e amigos, onde se preparam refeições saudáveis e realizam-se orações especiais. Em relação à música do Afeganistão, um dos métodos mais populares é o estilo Gandhara, de classificação greco-romana. A
A impressionante mesquita, também conhecida como Mesquita Azul, foi construída em 1481 com suas cúpulas azuis. É um dos pontos turísticos mais emblemáticos do Afeganistão. Peregrinos de todo o país visitam o local que abriga o túmulo de Ali, o genro do profeta Maomé. Está localizado exatamente na província de Herá e é a terceira cidade mais populosa do país. Foi conquistada em 330 a.C. por Alexandre o Grande. A cerca de 150 quilômetros do Turcomenistão, o vale do rio Ari. Herá é um ponto econômico muito importante para o país e também bastante religioso. Pessoas que visitam o lugar e também moradores podem circular tranquilamente entre as ruas, fazer compras, comer em ótimos restaurantes e passear conhecendo seus interessantes monumentos. É um oásis de calmaria em meio a tanta violência encontrada no Afeganistão. O minarete e ruínas arqueológicas de Dijon são Patrimônio Mundial da Unesco. Situa-se no distrito de Charak, província de Ghor, oeste do Afeganistão. A torre de forma cilíndrica, construída no século XII, possui 65 metros de altura e é ricamente adornada. A paisagem arqueológica em redor de Dijon inclui também as ruínas de um palácio de fortificações, um quio de bairro e um cemitério judeu. Patrimônio Mundial da Unesco, os Budas de Bamiyan foram escavados no século V nas montanhas de Bamiyan, um vilarejo bucólico localizado na antiga Rota da Seda, que ligava a China e a Índia. O patrimônio fica a 240 quilômetros de Cabul. Em março de 2001, os Budas de Bamiyan foram destruídos por ordem do governo talibã, com dinamite e bombardeio de tanques, com a desculpa que as estátuas eram anti-islâmicas. As duas estátuas de Budas, medidos 55 e 38 metros de altura, são os maiores exemplares de Budas em pé esculpidos no mundo. Embora as figuras dos dois Budas gigantes estejam quase completamente destruídas, os seus contornos escavados em nichos na rocha e algumas feições ainda são reconhecíveis. Obrigada por nos acompanhar até aqui. Um ótimo fim de tarde E até a próxima. Boa tarde, meu nome é Lorena. Meu nome é Ramon. Não, volta. Vai tu! Eu esqueço, vai, volta. Fala aqui, aí depois... Pronto, fala aqui, Tá, pausa. Bia. Pronto. Peraí, deixa eu só explicar, pai. Era pra não ter feito um texto, que é negócio de prova. Oi, menino. Vai. Agora ele é... Amor, Espera, eu tô pensando agora. Vai. Agora vai. O quê? Já foi, nós só É pra conversar fazer agora. tudo de novo. É não, doente. Não, vai. Obrigada por nos acompanhar até aqui. Um ótimo fim de tarde E até a próxima. Tem que conversar, né? quê? Tem que conversar. Pronto,